Olá e muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos em Linux. Como sempre, eu sou o instrutor Felipe Scarel e estarei aqui com vocês para a aula de número 8 do curso, na qual trataremos do agendamento de tarefas em sistemas Linux. Primeiramente, vamos começar definindo no que consiste agendar tarefas. A seguir, vamos ver o serviço cron e o cron tab, tanto no âmbito do sistema, como também de usuários. Vamos também ver como utilizar os comandos at e anacron para agendar tarefas de maneira alternativa ao que se pode fazer com o cron. E, finalmente, vamos retomar um assunto que vimos durante a aula 6, verificando como monitorar o uso de recursos do sistema ao longo do tempo, empregando os conhecimentos do cron aprendidos ainda nesta aula. Como sempre, a documentação de apoio para esta aula está disponível na descrição do vídeo logo aqui embaixo. E é isso aí. Vamos começar? Antes de mais nada, temos que definir no que consiste o agendamento de tarefas e também o que é um agendador de tarefas. Um agendador de tarefas é uma aplicação responsável por controlar a execução de programas não interativos em segundo plano. Pode se referir a esses programas como jobs ou aplicações executadas em modo batch. Na maioria dos sistemas operacionais, incluindo o Linux, é possível executar jobs uma única vez, conhecido como one-shot, ou também agendá-los para execução periódica, por exemplo, de forma semanal, mensal ou anual. No caso do Linux, o agendador de tarefas também se integra com o subsistema de logs, de forma que fica fácil obter informações sobre tarefas que tenham sido executadas com sucesso ou com falha. De fato, existe uma facility especializada para esse fim, denominada cron. De fato, assim como no caso da Facility Cron, a primeira aplicação de agendamento de tarefas que veremos no sistema Linux também é o cron. Vamos ver quais páginas de manual são relacionadas com esse comando. Como de costume, utilizaremos o comando apropos. Essencialmente, temos 3 páginas de interesse, uma na seção 8, que referencia opções para o daemon cron, e 2 na seção 1 e 5, ambas com o nome crontab. O crontab da seção 1 vai explicar como manipular o agendador de tarefas para usuários específicos. Vamos ver como fazer isso mais à frente, ainda nesta aula. No momento, estamos interessados na página de manual na seção 5, que dirá como configurar as tabelas do cron. Abrindo a página de manual em questão, ela descreve de forma ampla que um arquivo crontab contém instruções para o daemon cron numa forma genérica, sendo esta forma executar este comando em determinado horário. Evidentemente, como iremos especificar datas e horas neste arquivo, é importante entender quais formatos são aceitos. Mais abaixo na página de manual, veja que são descritos os valores autorizados para minutos, horas, dias do mês, meses e dias da semana. Vamos analisá-los individualmente. Primeiramente, os minutos podem variar de 0 a 59. De igual forma, horas podem variar de 0 a 23. Ambos são bastante autoexplicativos. O dia do mês pode variar de 1 a 31. E o mês, por sua vez, de 1 a 12. Novamente, nada de muito misterioso por aqui. Já o dia da semana pode variar de 0 a 7, sendo que ambos, 0 e 7, correspondem ao domingo. Temos, portanto, que 1 corresponde à segunda-feira, 2 à terça-feira, 3 para a quarta, 4 para a quinta, 5 para a sexta e 6 para sábado. A página também destaca que é possível utilizar um asterisco, que representa o alcance completo da faixa. Por exemplo, se colocarmos um asterisco no campo dia da semana, isso significará que esse comando deverá executar em todos os dias da semana, segunda, terça, quarta e assim sucessivamente. A página destaca ainda que faixas podem ser utilizadas com hífen. Por exemplo, 8-11 indica execução nas horas 8, 9, 10 e 11. Portanto, a faixa é inclusiva. É também possível utilizar listas, que devem ser separadas por vírgula. 2 exemplos são dados, 1,2,5,9 ou a combinação de listas e faixas. Por exemplo, 0-4,8-12. Neste caso, teríamos os elementos 0, 1, 2, 3 e 4 e depois 8, 9, 10, 11 e 12. A página destaca ainda que pode-se utilizar incrementos ou steps para aumentar valores de acordo com uma faixa fixa. Por exemplo, a entrada 0-23/2 significa que inicia-se de 0 e aumenta-se de 2 em 2. Portanto, 0, 2, 4, 6 até 22. Veja que o final da faixa, que é o número 23, não é incluído. Apenas os números pares o são. Ao invés de especificar uma data e hora de forma precisas, é possível utilizar alguns atalhos mostrados mais abaixo na página. Temos @reboot, que significa executar uma vez em que a máquina é ligada, @yearly, que significa executar uma vez por ano, no minuto 0, hora 0, do dia 1º de janeiro,
@annually, que significa o mesmo que @yearly, @monthly, que significa uma vez por mês, no minuto 0, da hora 0, do dia 1, @weekly, que significa rodar uma vez por semana, na hora 0, minuto 0, portanto, meia-noite em ponto, do dia 0, que é domingo. @daily, que significa rodar uma vez por dia, como você pode imaginar, na hora 0, minuto 0. @midnight, que é o mesmo que @daily, à meia-noite. E, finalmente, @hourly, que significa uma vez por hora, sempre no minuto 0. Mais abaixo temos alguns exemplos que indicam como utilizar o CronTab de forma prática. Temos em ordem minuto, depois hora, depois DOM, ou Day of Month, que significa dia do mês, MON, que é month, ou mês, DOW, Day of Week, ou dia da semana, depois usuário e comando. Vamos ver um exemplo. Na primeira linha temos 17, asterisco, 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 asterisco. Isso significa que toda hora, no minuto 17, o comando em questão irá rodar como usuário root. Mais abaixo temos 25, 6, asterisco, asterisco, asterisco. Portanto, diariamente, às 6h25 da manhã, como usuário root, o comando será executado. Na linha mais abaixo, 47, 6, asterisco, asterisco, 7. Como você se lembra, 7 corresponde a domingo, assim como 0. Então, todo domingo, às 6h47, como usuário root, o comando será executado. E, finalmente, na última linha, temos 52, 6, 1, asterisco, asterisco. O terceiro campo corresponde a DOM, Day of Month, ou dia do mês. Portanto, no primeiro dia de cada mês, às 6h52 da manhã. Temos mais alguns exemplos na mesma página de manual que nos auxiliam a entender usos mais avançados do CronTab. Vamos analisá-los. Primeiro, na linha destacada, temos 50, asterisco, asterisco, asterisco. Portanto, diariamente, à meia-noite e 5 minutos. Mais abaixo, 15, 14, 1, asterisco, asterisco. Então, no primeiro dia do mês, às 2h15 da tarde. Na próxima linha, temos 0, 22, asterisco, asterisco, 1-5. O último campo corresponde ao dia da semana. 0 sendo domingo e 7 também domingo. Então, 1 é segunda-feira e 5 sexta. A faixa 1-5 significa todos os dias da semana, segunda a sexta. 22, 0, 10 da noite. Na próxima linha, temos 23, 0-23/2, asterisco, asterisco, asterisco. Portanto, todos os dias, a hora começa em 0 e aumenta de 2 em 2, então meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã e assim sucessivamente, no minuto 23 de cada uma dessas horas. Veja que também é possível utilizar nomes no campo dia da semana. Neste exemplo, temos 5-4, asterisco, asterisco, sun. Sun para domingo, 4h05 da manhã. O próximo exemplo é interessante. Temos 0, asterisco /4, 1, asterisco e man, ou Monday, segunda-feira. Veja que no caso, o dia do mês e o dia da semana, 1 e Monday, ou segunda-feira, eles não são aditivos, isto é, eles não têm que coincidir. A princípio, você poderia pensar, essa tarefa só vai ser executada se for uma segunda-feira e também dia 1º. Na verdade, é um ou. Então, a tarefa vai ser executada se for segunda-feira ou se for dia 1º. Finalmente, o asterisco /4 significa de 4 em 4 horas e 0, o minuto 0. Alguns exemplos mais complexos de análise, como é o caso deste exemplo que consta na página de manual do CronTab, 00, asterisco /2, asterisco e sun, ou Sunday para domingo, podem ser difíceis de analisar. Para isso, você pode acessar o crontab.guru, que está disponível nos links da aula logo abaixo. Veja, eu vou colar e aí em texto natural, ou seja, legível, ele mostra o que significa aquela entrada do CronTab. Aquela entrada em questão, por exemplo, significa que à meia-noite, a cada segundo dia do mês, ou seja, dias ímpares, se eles forem domingo. E, interessantemente, ele mostra aqui no campo next qual será a próxima data em que o comando será executado com esta entrada de CronTab. No meu caso, no dia 15 de novembro de 2020, que é um domingo e também ímpar, à meia-noite. Mais abaixo, na seção Examples do CronTab Guru, existem vários formatos padrão ou formatos comuns que já estão aqui prontos e caso queiramos utilizá-los, basta clicar e ver como deveria ser formatada a entrada do CronTab neste caso. Por exemplo, caso você queira que um comando seja executado a cada 3 horas, temos aqui Every 3 Hours, e clicando, é mostrado como deveria ser formatada a entrada em questão. Outro aspecto interessante do Cron é que existe o CronTab de sistema e o CronTab de cada um dos usuários. Vamos começar analisando o CronTab do sistema. Primeiramente, vire o usuário root, utilizando o su ou o sudo, como preferir, e em seguida imprima o conteúdo do arquivo /tc/crontab. As entradas mostradas são exatamente as que já vimos na página de manual do CronTab,
e, portanto, não precisam ser analisadas. No entanto, veja que ele invoca arquivos externos, cron.hourly, cron.daily, cron.weekly e cron.monthly dentro do diretório /etc. E, de fato, a primeira linha, que é executada de hora em hora, executa no minuto 17, o que executa diariamente às 6h25 da manhã, o semanal no domingo às 6h47 e o mensal no primeiro dia do mês às 6h52. Vamos ver esses arquivos agora. Se você tentar imprimir um deles, como é o caso do cron.hourly, verá que o cat retorna que ele é na realidade um diretório. O mesmo vale para o cron.daily, cron.weekly e cron.monthly. Observando um dos arquivos que se encontram nesses diretórios, por exemplo, mlocate dentro de /etc/cron.daily, veja que ele nada mais é do que um script shell ali localizado. Listando suas permissões, veja que ele também possui expressa permissão de execução, como apontado na tela. Fica claro, portanto, o que está acontecendo. Na verdade, são incluídos script shell nos diretórios cron.daily, hourly, monthly e weekly, e estes, por sua vez, são invocados a partir do /etc/crontab nas datas e horas que vimos. Portanto, se quisermos que um ou mais comandos sejam executados de forma periódica, seja de hora em hora, diariamente, semanalmente ou mensalmente, basta inseri-los em um script shell e mover esse script para uma dessas pastas. Agora, é claro, existem cenários em que você não quer executar exatamente nesses períodos, mas de forma customizada, digamos, 2 vezes por semana. Neste caso, as entradas do agendador previamente existentes do sistema não atenderão à sua necessidade. De fato, consultando a página do cron na wiki do Debian, a conclusão que visualizamos ao observar os diretórios é exatamente a mesma apontada. Como destacado na parte do texto pelo cursor, nos diretórios /etc/cron.daily, weekly e monthly, e também hourly, eles contêm scripts que são executados sequencialmente a partir de invocação no /etc/crontab. Mais um detalhe, o diretório /etc/cron.d pode ser utilizado para fazer adições ao /etc/crontab que não afetem a versão deste arquivo distribuída pelo pacote gerenciado pelo apt. Assim, se houver atualizações ao pacote cron distribuídas pelo Debian, mesmo que elas venham a sobrescrever o arquivo /etc/crontab, as entradas customizadas que fizermos no /etc/cron.d não serão afetadas. Isso é bastante similar ao que vimos com o modo de uso do rsyslog na aula anterior. Vamos agora ver um exemplo de manipulação do crontab do sistema. Como vimos na página do Debian, é recomendado que não alteremos o /etc/crontab, mas sim que estejam feitas entradas dentro do /etc/cron.d. Vamos fazer isso. Primeiramente, vamos copiar o arquivo em /etc/crontab para dentro do /etc/cron.d com o nome meu_cron. Agora, utilizando o editor VI ou Nano, vamos editá-lo. Primeiramente, vamos remover todas as linhas comentadas, já que não tem relação direta com o trabalho que queremos fazer. Note que as variáveis shell e path especificam com qual shell e quais caminhos de busca de binários serão utilizados quando da execução das tarefas agendadas neste arquivo. Agora, na linha 4, vamos colocar uma nova entrada. Veja, a entrada colocada é asterisco, 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 depois o usuário FBS e o comando whoami, redirecionando sua saída para o arquivo /tmp/whoami. Este comando será executado a cada minuto, já que foi inserido um asterisco em todos os campos possíveis. Finalmente, eu vou remover as linhas restantes, já que elas já estão presentes no /etc/crontab. Ao final, nosso arquivo ficou com este formato. Salve-o e saia do editor. Idealmente, após cerca de 1 minuto, a entrada do crontab será executada. Vamos aguardar. Após cerca de 1 minuto, um arquivo whoami surge dentro da pasta /tmp. Dentro desse arquivo, temos o nome do usuário com o qual o comando do meu cron foi executado, no meu caso, FBS. Mais além, observando as duas últimas linhas do arquivo /var/log/syslog, veja que temos os eventos da tarefa agendada sendo reportados no log. O arquivo /etc/cron.d/meu_cron é carregado pelo cron e em seguida o comando whoami com redirecionamento para o arquivo /tmp/whoami é executado com o usuário FBS. Agora vamos editar novamente o arquivo e alterar o usuário com o qual o comando é executado. Ao invés do usuário FBS, agora irei executar o comando como usuário fulano. A periodicidade e o comando em si mantêm-se os mesmos. Salve e saia do arquivo e novamente aguarde cerca de 1 minuto. Se preferir, você pode utilizar o comando tail com as opções follow e "-n0 para monitorar o arquivo /var/log/syslog. Assim que a tarefa do cron for executada, eventos reportando a sua execução serão escritos neste arquivo. Após alguns segundos, o comando é executado. Veja que as linhas são muito parecidas com as que vimos anteriormente. Imprimindo o conteúdo do arquivo /tmp/whoami, veja que ele mantém-se como FBS. Mas por que será? Fazendo uma listagem longa no arquivo
arquivo, veja que seu usuário e grupo donos são o usuário FBS. Como você se recorda, o /tmp possui stick bit ativado. Portanto, apenas o usuário que criou o arquivo ou o usuário root poderão removê-lo. Desta forma, o fato de o conteúdo do arquivo não ter sido alterado é completamente esperado. Com o usuário root, vamos removê-lo e, invocando novamente o comando tail, vamos aguardar a próxima execução da tarefa agendada no meu cron. Uma vez que a tarefa tenha sido executada, encerre o comando tail e em seguida imprima o conteúdo do arquivo. Veja que agora sim a string fulano é mostrada. Isso se deve ao fato que o arquivo foi apagado e, portanto, pode ser recriado agora de posse de um novo usuário. Para evitar que essa tarefa continue sendo executada de minuto em minuto, remova o arquivo /tc/cron.d/meucron. Alternativamente, você pode comentar a linha que lá foi inserida. Revisando rapidamente os tópicos que vimos nessa sessão, vimos como funciona o agendador de tarefas cron dentro de um sistema Linux e como devem ser inseridas as entradas dentro de um arquivo crontab. Vimos que o arquivo /tc/crontab é instalado pelo gerenciador de pacotes da distribuição e invoca periodicamente script shell existentes nos diretórios /tc/cron.hourly, daily, weekly e monthly para executá-los de hora em hora, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Caso queiramos executar comandos uma periodicidade diferente desta, é possível inserir novas entradas no crontab do sistema. Recomenda-se, contudo, que isto seja feito criando-se um novo arquivo dentro da pasta /tc/cron.d. No caso do crontab do sistema, é possível customizar não apenas o período, sendo esta hora e data de execução do comando, mas também o comando em si e, finalmente, o usuário com o qual o comando será executado. De volta ao shell, volte a tornar-se um usuário não privilegiado com os comandos exit ou Ctrl+D. Agora digite o comando crontab com a opção "-h". De fato, esta opção não existe, mas não importa. A ajuda online do comando é mostrada de qualquer forma. O comando crontab, quando executado por um usuário, seja ele não privilegiado ou root, permitirá que editemos o crontab daquele usuário. Este crontab é diferente do sistema, uma vez que todos os comandos deste crontab serão executados pelo usuário, dono dele. Assim, não faz sentido configurar o usuário, como fizemos no caso do crontab de sistema. Como mostrado na ajuda online, é possível utilizar a opção "-e" para editar o crontab do usuário. "-l" irá mostrar o seu conteúdo e "-r" pode ser utilizado para removê-lo. Utilizando o comando crontab "-l" para mostrar o crontab do usuário em questão, no meu caso o FBS, veja que ele ainda não existe. Para editá-lo, digite crontab "-e". Como a variável editor não está configurada, o sistema pergunta qual editor queremos usar. A opção padrão é o GNU Nano. Para aceitá-la, simplesmente pressione Enter ou digite 1. O crontab é aberto e possui diversas linhas comentadas, que não têm qualquer efeito sobre o mesmo. Indo até a última linha, podemos inserir novas entradas neste crontab. Assim como feito anteriormente, vamos inserir um comando que executa de minuto em minuto para verificar o funcionamento do crontab do usuário. O comando mostrado, sendo executado de minuto em minuto, irá executar whoami e redirecionar sua saída para /home/fbs/whoami. Finalmente, salve e saia do editor. Vamos agora aguardar cerca de 1 minuto até que ele seja executado. Decorrido o período, o arquivo whoami aparece, e o seu conteúdo, como esperávamos, é o nome do usuário em questão. Mas, onde fica esse crontab? Visualizando a página de manual na seção 1, crontab, logo no primeiro parágrafo a dúvida é sanada. Veja, cada usuário pode ter o seu próprio crontab, que é armazenado no diretório /var/spool/cron/crontabs. Caso você tente listar esse diretório como um usuário não privilegiado, verá que não possui permissão para tal. Utilize o sudo para fazê-lo e veja que um arquivo com o nome do seu usuário existe dentro desse diretório. Novamente utilizando o sudo, agora com o comando cat, mostre o seu conteúdo. E veja que, de fato, ele corresponde ao arquivo que editamos anteriormente utilizando o comando crontab-e. Finalmente, vamos removê-lo. Para fazer isso, digite o comando crontab-r. Depois, volte a listar o conteúdo do diretório /var/spool/cron/crontabs e constatar que o arquivo de fato já não existe mais. Fazendo uma breve revisão do que vimos nessa sessão, vimos que é possível editar crontabs não apenas para o sistema, mas também para usuários. Neste caso, não faz sentido que especifiquemos o usuário com o qual os comandos serão executados, já que, evidentemente, será o usuário dono daquele crontab. Para editar crontabs de usuário, deve-se utilizar o comando crontab-e. Para listar o seu conteúdo, utilize-se a opção "-l" e para removê-lo, "-r".
Os crontabs de usuários são armazenados dentro do diretório /var/spool/cron/crontabs. Um problema com o cron é que ele parte do pressuposto que o sistema estará sempre ligado. Ele é ideal para uso em servidores, portanto. Quando estamos falando de desktops, por outro lado, nem sempre é garantido que eles estarão operacionais quando uma tarefa tiver que ser executada. Considere, por exemplo, as entradas no arquivo /etc/crontab. Sabemos que elas são executadas diariamente às 6h25, por exemplo. Ora, e se o sistema não estiver ligado neste momento? Neste caso, as tarefas jamais serão executadas. Isto, na maioria das vezes, não é aceitável, especialmente se falando de atividades como rotação de logs. Qual seria a solução? O pacote anacron, ou anachronistic cron, serve para executar tarefas ao estilo do cron, porém, levando em consideração que o sistema pode estar ligado apenas algumas horas do dia. Por padrão, ele não vem instalado em sistemas Debian. Vamos descobrir qual é o nome do pacote utilizando a função search do apt. Sem muita surpresa, o nome do pacote é de fato anacron. Para instalá-lo, vamos usar o apt install. E pronto, o pacote já está instalado. Assim como geralmente fazemos, vamos utilizar o apropos para descobrir quais páginas de manual têm relação com o anacron. São duas. Temos o anacron na seção 8, que diz respeito a opções do daemon anacron, e o anacron tab na seção 5, que diz respeito à sua configuração. Vamos ver este último. Digite então man5 anacron tab e em seguida pressione enter. A sintaxe do anacron tab, configurada através do arquivo /etc/anacron tab, é explicado logo no começo, na seção description. Ela é bastante simples. Temos período, seguido de delay ou atraso, depois um job identifier e um comando. Vamos ver o que são cada um destes. O primeiro campo, período, é especificado em dias. Este campo irá especificar a frequência de execução da tarefa em questão, ou job, em um período de dias. Imagine, por exemplo, que esse número é igual a 1. Isso significa que o anacron tentará executar a tarefa de 1 em um dia, portanto, diariamente. Caso queiramos que uma tarefa seja executada semanalmente, poderíamos utilizar o número 7. Observe ainda que o período não tem a limitação de conter-se ao número de dias contidos em um mês. Podemos então colocar um número como 90 para realizar uma tarefa de 90 em 90 dias. O próximo campo, delay, indica o atraso que deve ser esperado pelo anacron antes de executar uma tarefa após a máquina ser ligada. Do contrário, imediatamente após ligarmos o computador, o anacron tentaria executar todas as tarefas que deveriam ter sido executadas durante o período em que a máquina permaneceu desligada, podendo causar alguma sobrecarga. O próximo campo, Job Identifier, é um campo de digitação livre que representa um nome qualquer que identifica a tarefa em questão. E finalmente, em Command, temos o comando que efetivamente irá executar a tarefa. Este pode também ser um shell script, se desejado. Note que, diferentemente do cron, a granularidade mínima que temos com o anacron é de dias. Não é possível, então, ajustar especificamente o minuto em que as tarefas serão executadas. Mas além, o anacron não permite que selecionemos o usuário que irá executar tarefas. Portanto, todas serão executadas como usuário root. O menor nível de configurabilidade do anacron é ideal para sistemas que não têm um nível alto de demanda, como é o caso de desktops ou notebooks. Imediatamente após instalar o pacote anacron, um novo arquivo será criado, o /etc/anacron tab. Vamos conferi-lo. Além de algumas variáveis sendo ajustadas, como shell e path, assim como vimos no caso do crontab, podemos observar três linhas bem familiares: cron.daily, cron.weekly e cron.monthly. Elas estão inseridas nesse arquivo já que, quando instalamos o anacron em um sistema Debian, ele desativa, por padrão, as tarefas invocadas pelo cron. Veja, no caso das tarefas do cron.daily, que o período ajustado é de 1, indicando que as tarefas serão executadas diariamente. Já no caso do cron.weekly, o período é de 7, e do cron.monthly, utiliza-se a string @monthly para significar a execução mensal. Uma vez que a granularidade do anacron é apenas de dias, seria um pouco demorado conseguirmos criar um cenário e testá-lo de forma imediata. Portanto, não faremos isso. Antes de prosseguir, vamos remover o anacron. O motivo para isso é porque ele acaba desativando o cron como mencionado anteriormente. Para isso, utilize o comando apt-purge e, em seguida, confirme. O próximo comando de agendamento de tarefas que vamos discutir é o wet. Instale-o com apt install. O wet possui um número significativo de dependências. Uma vez todas instaladas, o pacote estará disponível. Vamos verificar quais páginas de manual têm relação com o comando wet. Como essa é uma string bastante comum, vamos utilizar o grep, filtrando por começo de linha seguindo de at e depois espaço, para mostrar apenas aquelas que têm relação com o comando em si. E de fato, temos apenas um resultado, a página at na seção 1. Como não há dubiedade nesse caso, podemos invocar apenas man e at. O at, na verdade, possui diversos subcomandos mostrados na página. Temos o comando at, que permite executar comandos em um horário especificado, o comando atq ou atq, que lista
os trabalhos pendentes de um dado usuário, e finalmente temos @rm, que permite a remoção de tarefas criadas anteriormente. Vamos começar consultando quais tarefas estão agendadas. Utilize, portanto, @queue. Sem nenhuma surpresa, ainda nenhuma tarefa foi disponibilizada. Vamos criar um trabalho. O modo de utilização do é bastante interessante. Primeiro, vamos descobrir o horário corrente, utilizando o comando date. No momento, são 2h51 da manhã. Faremos então o comando ls, invocando o ViaPipe para o especificando sua execução às 2h53 de hoje. Após a execução, recebemos um aviso que os comandos serão executados com o shell /bin/sh e também especificando a data e hora de execução do job. No caso, 2 de novembro, às 2h53 da manhã. Invocando novamente o comando date, podemos observar que faltam 32 segundos para sua execução. Vamos aguardar. Sem muita surpresa, após chegar o horário estabelecido, nada acontece. De fato, como invocamos apenas a execução do comando ls e ele não possui uma saída definida, por não estar associado a um terminal e também não redirecionar sua saída para um arquivo, é como se de fato o comando nem sequer tivesse sido executado. Vamos mudar isso. Primeiro vamos consultar a hora corrente, 2h57. Então, irei invocar o comando demesg, redirecionando-o para o arquivo /tmp/demesg às 2h58. Vamos aguardar 24 segundos e ver se o arquivo é criado de fato. Transcorrido o período, vamos testar. Liste o diretório /tmp e verifique que de fato um arquivo com o nome demesg foi criado. Dentro dele temos a saída do comando demesg, como esperado. Portanto, o funcionou como objetivado. Mas como o operacionaliza sua execução exatamente? Vamos agendar o comando para uma data futura, no caso 3h30 da manhã, e investigar o que ocorre. Listando o conteúdo do diretório /var/spool/cron, observe que dois novos diretórios estão disponíveis, @jobs e @spool. Dentro da pasta @jobs, temos um arquivo com um nome um pouco suspeito. Vamos ver o seu conteúdo. Utilizando o comando cat, vamos imprimi-lo. Desconsiderando o fato que diversas variáveis de ambiente são ajustadas no começo do arquivo, veja que ao final temos exatamente o comando especificado pela linha de invocação do demesg maior /tmp/demesg. Portanto, podemos concluir que tarefas agendadas através do fazem com que arquivos sejam criados dentro do diretório /var/spool/cron/@jobs e estes serão executados na hora especificada. Vamos revisar brevemente o que vimos nessa seção. Agora vimos comandos de agendamento que podem ser interessantes em cenários diferentes do cron. No caso do anacron, ele é um daemon interessante para utilização em ambientes desktop ou notebooks, em que não temos a garantia que o sistema estará ligado a todo momento. Já o permite que executemos tarefas em uma data e hora agendadas, porém uma única vez. Diferentemente do cron, o é, portanto, ideal para a execução de tarefas isoladas, ou one-shot. Agora que sabemos como funciona o agendamento de tarefas em um ambiente Linux, podemos solucionar uma questão postulada durante a aula 6. Naquele cenário, descobrimos como utilizar ferramentas como free e o top para determinar a utilização de memória e CPU, dentre outros parâmetros do sistema, em tempo real. Porém, não descobrimos como resolver essa questão do monitoramento ao longo do tempo. Por exemplo, se eu fizer a pergunta, quanto de CPU o sistema estava gastando domingo passado às 3 da tarde? Até o momento, não temos ferramentas para resolver isso. O pacote systat é uma solução interessante baseada em linha de comando para resolver exatamente essa questão. Ao longo do tempo, ele irá coletar estatísticas de uso de recursos do sistema que poderão ser consultadas posteriormente. Vamos verificar o nome do pacote. Como sempre, utilizaremos o apt-search. Como listado mais abaixo, o pacote systat é exatamente o que estamos procurando. Ele é, portanto, homônimo. Para instalá-lo, utilizaremos o apt-install. Antes que o systat esteja operacional, é necessário editar o arquivo /tc/default/systat. Abra-o com o editor VI ou Nano. A seguir, na linha 9, veja que a variável enabled está marcada como false. Para habilitar o systat, devemos alterar seu valor para true. Faça isso. Uma vez o valor correto estando ajustado, salve o arquivo. Depois, reinicie o daemon do systat utilizando o systemctl e o subcomando restart. Para que o systat consiga angariar dados de utilização de forma periódica, ele utilizará o agendador de tarefas cron. Note, de fato, que foi criado um arquivo dentro do diretório /tc/cron.d com o nome systat. Para verificar seu conteúdo, utilize o comando cat. Temos duas atividades agendadas no arquivo. Na primeira linha, lemos 5-55/10 executando com o usuário root e o comando que se segue. Esse comando é utilizado para coletar estatísticas para o systat.
A definição de minutos 5-55/10 faz com que o comando execute de 10 em 10 minutos, começando no 5º minuto de cada hora e encerrando no minuto 55. Mais abaixo, executando às 23h59 de cada dia, temos um comando que faz com que o systat rotacione os arquivos de estatísticas para aquele dia. Para acessar a coleta periódica de dados do systat e também customizar como ela será feita, pode-se utilizar o comando sar. Para visualizar essas opções, invoque a flag "-help". O SAR pode ser utilizado para coletar diversas informações interessantes. Com a opção "-u" minúsculo, pode-se coletar estatísticas de CPU, com "-r" de memória e com "-n" de rede, dentre várias outras. Vamos testar a coleta de utilização de CPU. Para isso, utilize o comando SAR com a opção "-u". Passando os numerais 2 e 10, pode-se especificar que por 10 vezes e a cada 2 segundos, a taxa de utilização de CPU seja mostrada na tela. Veja que começando no segundo 24 e a cada 2 segundos, a taxa de utilização de CPU é mostrada na tela. No caso, como a máquina está bastante subutilizada, o percentual idle ou ocioso é de 100%. Vamos ver agora a utilização de memória. Execute o mesmo comando, só que desta vez utilizando a flag "-r". Utilizando a unidade de kilobytes, são mostrados dados de memória livre e memória utilizada, bem como o percentual, no caso 5,71% constantes, já que a carga do sistema encontra-se bastante baixa. O comando IOSTAT, que também faz parte do pacote systat, permite visualizar a taxa de transferência entre diferentes dispositivos conectados ao sistema. De novo, solicitaremos uma leitura a cada 2 segundos por 10 vezes. O comando mostra o número de transferências por segundo, o número de dados lidos e escritos em termos de blocos por segundo e também a totalização de cada um destes. Veja que esses dados são categorizados por dispositivos. Temos, neste caso, os discos SDA, SDB e SDC representados individualmente. O comando pitstat é outro recurso interessante. Ele pode reportar o uso de rede, disco, memória ou CPU por processo. Vamos visualizar exemplos de uso de disco e memória. Primeiro, comece com a opção "-d". Veja que por 10 vezes e a cada 2 segundos são listados aqueles processos que fazem acesso de leitura ou escrita em diferentes dispositivos conectados ao sistema. Sem quaisquer parâmetros, o pitstat "-d" mostra uma média de leitura e escrita de todos os processos do sistema. De forma similar, o pitstat "-r" mostra estatísticas com relação à utilização de memória por processo. A opção "-u" pode ser utilizada para mostrar estatísticas de uso de CPU. Os registros periódicos coletados pelo systat, como agendado pelo cron, que como vimos são feitos de 5 em 5 minutos, são colocados dentro do diretório /var/log/systat. Verificando o conteúdo desse diretório, veja que temos um arquivo com o nome SA02. Você pode utilizar o comando SAR da mesma forma que utilizamos anteriormente, mas desta vez passando a flag "-f" para ler o arquivo de log gerado. Neste caso, utilizaremos a flag "-r" para mostrar estatísticas históricas de memória. Veja que os dados de coleta que são realizados de 5 em 5 minutos são agora visualizados. Da mesma forma, pode-se também visualizar dados de CPU ou de disco. Revisando brevemente o que vimos nessa seção, ao instalar o pacote systat e acessando através de seu comando SAR, vimos que é possível monitorar o uso de recursos do sistema ao longo do tempo. Isto é feito graças ao agendamento de tarefas de coleta feitas junto ao cron e que também podem ser realizadas de forma interativa, invocando o comando SAR diretamente através do shell. O systat é um programa bastante versátil e permite visualizar estatísticas de uso de CPU, memória, rede e disco, dentre várias outras. Isso é tudo que temos para hoje. Como sempre, eu queria agradecer a sua atenção e relembrá-lo que muito em breve estaremos de volta com a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.